Programa Estilo. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Shopping Três Américas. O shopping mais cuiabano da cidade. Gauss Vision Care. Bairro Jardim Cuiabá. Fone 2136-0001. Suave Esmalteria, Depilação e Sobrancelhas. Pantanal Shopping. Espaço Sulege Suzuki, Dermatologia Avançada. Fone 3641-2247. Olá, boa noite. Começando mais um programa Estilo. Hoje nós estamos aqui no Espaço Sulege Suzuki. Gente, eu tô tão feliz de poder contar para vocês aqui em Avant Premier que a partir de agora a gente tem uma parceria com o Espaço Sulege Suzuki. Hoje eu vou receber a doutora Mariana Suzuki, que é endocrinologista, vai dividir um monte dos seus conhecimentos com a gente. E nós vamos ter um encontro aqui, gente, praticamente fixo, porque sempre quando tiver dúvidas de vocês, tiverem dúvidas nossas e novidades da clínica para te contar, a gente vai estar aqui mostrando em detalhes. Hoje é um dia muito especial pra gente. Eu digo isso porque o dia que nós estamos gravando o programa aqui, a doutora Mariana tá comemorando seu aniversário. Vou contar pra eles. Então, doutora, toda a felicidade do mundo. Tô muito feliz e eu tô vendo que vai dar muita sorte pra gente começar justo no dia do seu aniversário. Parabéns, viu? Obrigada, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Tô falando em nome aqui de todos os seus pacientes, que são muitos e que gostam da doutora, tem um carinho muito grande e com certeza vão ficar muito felizes. Bom, o programa de hoje a gente vai falar sobre saúde, em especial alguns assuntos que dominam muito assim, que nos incomodam no dia a dia. Você que tem tireoide, que tem problemas para fazer dieta também, enfim, gente, nós vamos tentar sanar um pouquinho das suas dúvidas, né, e dar como dica para vocês esse trabalho excelente da doutora Mariana, que já atende aqui em Cuiabá há um tempão e que pode futuramente vir a ser uma pessoa que vai cuidar especialmente de você, como já tá cuidando de mim e de outras pessoas. Eu vou pro intervalo comercial, volto daqui a pouquinho dando esse start nessa entrevista, que não só vocês, mas eu também tô bem ansioso. Até já! De volta com o programa Estilo, estou recebendo hoje a doutora Mariana Suzuki, que faz parte dessa equipe maravilhosa aqui do Espaço Sulege Suzuki, que está com a gente agora no programa Estilo, vai estar frequentemente contando novidades e falando de saúde, que é melhor ainda. Doutora, no início do programa eu estava falando sobre o seu papel, que é endocrinologista, mas tem um monte de gente em casa que fica na dúvida, né? Porque tem o nutrólogo, aí tem o endocrinologista. Qual que é o papel, na verdade, do endócrino, doutora? Então, o endocrinologista, ele é voltado para uma área mais de doenças. Sim. Então, hoje o endócrino atua na área de problemas de tireoide, de doenças crônicas como obesidade, problemas de neuroendócrino, que são doenças relacionadas com o hipotálamo, que é na parte cerebral. Sim. Problemas de colesterol, que é a dislipidemia, osteoporose. A diferença do nutrólogo é que ele acaba dando um pouco mais de fórmulas, mas nada que o endócrino também não possa fazer, mas é voltado um pouco mais para a área de doença. Já abrange um pouquinho mais. A doutora falou aqui agora sobre o colesterol. É uma dúvida, acho que as pessoas têm muito. É como você fazer uma dieta mais restritiva, né? Aquela dieta que vai perder realmente peso, sem estar com o seu colesterol lá em cima, porque às vezes você precisa consumir um número grande de gemas, de ovos, etc. É mito ou é verdade essa história de que a gema do ovo ela tem um colesterol muito alto e quando você faz uma dieta você precisa cortar a gema do ovo, doutora? Então, eu acredito que, na verdade, tem que ter um equilíbrio, né? Então, claro que algumas pessoas, quando falam assim, olha, eu tenho que comer 12 ovos por dia, por exemplo, um fisiculturista, uma pessoa que treina realmente, ele está ali fazendo uma suplementação em termos de comida.
tudo em excesso vai sobrecarregar mais o seu fígado. Então, um exemplo que é a albumina, que é da clara do ovo, a gente até pede para fazer mais a clara, não, na verdade é mito, mas a gema faz mal? Não é que ela faça mal, mas se você comer 12 ovos, excesso, 24 ovos, o excesso realmente vai causar. A gema tem mais proteína do que a clara, doutora? A clara tem mais proteína do que a gema, né? Então, aí por isso que quando a gente pede aí, geralmente as pessoas acabam comprando. Na verdade, o valor proteico é maior na clara, em média, e o que altera o colesterol não foi. Os estudos afirmam que não é a gema que vai alterar, mas em excesso você vai sobrecarregar, né? Sim, no caso dessas pessoas que fazem essas dietas com ovos, etc., um fisiculturista, por exemplo, um atleta, precisa comer até 12 ovos por dia, ele pode substituir o ovo pelas claras que já vêm prontas em pacotinhos agora? Que é a albumina, né? Pode sim, pode fazer essa substituição. Claro que a gente sempre pede para fazer um acompanhamento com a nutricionista, porque é ela que vai fazer o valor calórico ideal para cada paciente, né? Doutora, muitas dietas, principalmente desses, alguns personal mais radicais, eles passam para a hora que você for tomar o seu pós-treino, você coloque o ovo cru também dentro do liquidificador ali, bata junto com whey e etc. Um pouquinho de batata doce, tem aqueles shakes muito pesados ali. Mas o ovo cru ele é muito perigoso, né? O que a senhora indicaria no caso? Coloca o consumo do ovo cru ou sempre cozido, ou enfim? Então, na verdade, o perigo é por causa do risco de infecção mesmo, né? Das bactérias ali. Mas quando, igual você falou, coloca uma batata doce. O importante no whey, pra gente, existe uma janela de oportunidade. Então, quando a gente fala para ingerir um whey protein após o treino, esse ovo, que seria cru, é só para aumentar a quantidade de proteína. Mas assim, você também pode ingerir um ovo cozido. Então, não faz tanta diferença isso. Hoje a gente já não vê mais tanta essa prática. Sim. É claro que o público de fisiculturista, e aí hoje eles vêm tratando um pouco mais para nutrólogo, porque tem essa questão do uso de anabolizantes, né? Então, endócrino realmente é proibido, porque a gente pega muitos efeitos colaterais. Claro que o fisiculturista, mas ele é necessário devido ao grande peso que ele faz. Mas ainda a endocrinologia, a gente fica meio... Tem outros meios, né, doutora? Tem, a atividade física, né? Uma alimentação. Vem cá, a obesidade, doutora, ela é uma doença, né? Hoje ela se tornou uma doença crônica, que a gente diz, e ela não é transmissível. Eu posso sentar ao lado de um obeso, tocar nele, que eu não vou ficar obesa. É hereditário? Na verdade, existe um fator genético, sim, mas principalmente a obesidade são fatores externos, né? Hoje, até que, na nossa opinião, as pessoas estão treinando muito mais, levando uma vida mais saudável, mas ainda tem muita gente sedentária, né? Doutora, quando que... na verdade, antes de eu fazer essa outra pergunta, quem é o culpado de uma criança obesa? São os pais? Na grande maioria, né? Na minha opinião, né? Até porque a criança não tem dinheiro para ir lá comprar um doce, uma Coca-Cola, né? Na minha opinião, o meio faz toda a diferença. Então, por exemplo, se eu peço para uma criança não tomar refrigerante, o pai ou a mãe não pode tomar um refrigerante. Então, comprar dieta tem que ser para a família. Para todo mundo, né? Então, hoje está tendo uma visão muito melhor dos pais, mas hoje a gente já não vê tanto, por exemplo, um pai e uma mãe fazer um suco de laranja natural, né? Leva um capo aí, que eu não tenho nada contra o capo aí, mas não é um suco natural. O natural tem seus benefícios, esses números. É verdade. Doutora, quando que se acende aquele sinal de alerta, aquele sinal vermelho dentro de casa, que os pais precisam se atentar, né? Que na grande maioria das vezes é com sofrimento, você aceitar que você tem um filho obeso, para você dar início ao tratamento. Existe uma idade para isso? Mas a doutora vai responder daqui a pouquinho. Eu vou para o intervalo comercial e volto logo mais aqui no Espaço Sulege Suzuki, com a doutora Mariana Suzuki, endocrinologista, que está aqui batendo um papo com a gente. Eu tô adorando. Até já, gente.
Olha, gente, no último bloco, nós estávamos falando sobre a doença crônica chamada obesidade. A doutora Mariana até contou aqui pra gente, que né, é muito engraçado por sinal, mas a obesidade, gente, não é uma doença transmissível. Ou seja, você tá ali do lado do obeso, você não vai pegar, mas em compensação você pode empolgar nessa história de ficar, por exemplo, um casal em que o marido é obeso, a probabilidade da esposa ser obesa é muito grande, né? É por causa o meio influencia, né? Sim. Então, geralmente, os estudos afirmam que quando a gente, depois do casamento, começa a engordar. Porque os hábitos mudam, né? Aquela pessoa não vai dançar tanto, ela acaba indo para os restaurantes, ela vai na casa de um amigo, come, toma uma garrafinha de vinho. Então, muda os hábitos alimentares. Falo que namorar engorda. Muito. Namorar, casar, tudo engorda. Doutora, no último bloco, a gente estava falando sobre o sinal de alerta, né? Quando que os pais precisam realmente se atentar a que tem um filho obeso dentro de casa e correr para dar início a um tratamento? Então, na verdade, a gente não tem uma idade específica. Porém, hoje, com essa tecnologia muito avançada, com o uso do celular, do tablet, as crianças estão deixando de praticar atividades físicas. Então, antigamente, uma coisa que eu sempre falo, a gente conhecia pé de goiaba. Futebol eles jogam mais, né? Raquete, ninguém sabe mais nada, né? Queimada, ninguém sabe. E o que tem que ficar atento, existem alguns sinais hoje no nosso corpo que pode, então, começar a dar um alerta. Existem algumas pessoas, uma marca que chama acantose nigricans, que é como se fosse um escurecimento da pele. Isso a gente pode ter tanto no adulto quanto na criança. Isso aparece nas pregas, então nas axilas, nas virilhas, no pescoço. E aquela criança que está um pouquinho mais gordinha, a gente vai vendo a mãe fala assim, nossa, eu esfrego com água, Mariana, e não sai aquilo ali, porque aquilo ali não é sujeira. É um sinal, já um alerta que o corpo está te dando, que chama acantose nigricans, dizendo, olha, cuidado, essa criança pode se tornar diabética. Eu vi que também existe uma medida correta para que os homens se preocupem com o tamanho do abdômen deles, que é muito perigoso por uma série de doenças também. Existe uma medida correta para isso, doutora, ou é de caso a caso? Então, no adulto, né? Então, o adulto, existe uma diferença entre a mulher e o homem. Então, são alguns fatores, porque assim, como que a gente calcula a obesidade? A obesidade é calculada pelo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, aquele paciente que é muito alto, ele vai falsear o meu IMC. Porque ele pode ser muito alto e aquele peso não tá tanto, tá com peso ideal, mas que ele pode estar acima do peso. Só que o diagnóstico de obesidade é só através do IMC. E aí existem alguns outros fatores. Cintura abdominal no homem tem que estar aí 92, menor do que 92. Independente da altura. Independente da altura. Mas não é algo que a gente leva tanto em consideração. Então, mesmo na visualização que a gente vê, por exemplo, um aumento de gordura abdominal, não é só com aquilo também que eu posso afirmar que o paciente é obeso, né? Entendi. A doutora é a favor ou contra as famosas balanças, principalmente aquelas balanças de farmácia lá? Eu sou super a favor. Eu acho que as pessoas têm que pesar para ter um alerta, sabe? Eu acho assim, eu sou a favor de, a cada 15 dias eu posso, Mariana, dar uma pesadinha lá? Super a favor. Porque assim, quando você vê um número ali, te deixa um pouco mais alerta. Poxa, tô com muito 55, opa, tô com 56. Claro que existe algumas pessoas que podem evoluir para uma tristeza, mas na grande maioria o alerta é para a gente começar uma atividade mas a física. Tristeza é porque você sabe que está no momento de dar um up ali, né? É claro que a balança ela tem essa influência, digamos que emocional, né, doutora? Mas para você descobrir realmente como que tá, no caso, a sua massa magra e etc., seria, no caso, a bioimpedância também, né? Isso, a bioimpedância é um exame que é através de uma corrente elétrica de baixa voltagem, não vai dar choque no paciente. Então, existem sensores, dependendo da balança, e que ela vai avaliar a sua composição corporal. Então, avalia a sua quantidade de massa de músculo, de gordura. Então, algumas pessoas falam, eu tendo um pouco mais de gordura abdominal, isso aí é ruim? Para a mulher é muito ruim, né? Porque quem que quer ter gordura aí abdominal? Principalmente. Não é? E para os homens também.
Mas hoje, através da composição, a gente consegue ver por cada segmento de massa muscular quanto que eu tenho de músculo e quanto que eu tenho de gordura. Gente, vou fazer uma pergunta pra doutora agora, mas eu tô morrendo de medo da resposta. Contra totalmente aquela dieta de revista, né? Então, não sou contra, mas não significa que a dieta da Maria vai funcionar para Pamela. É individual. Né? É individual por causa da composição corporal. Mas eu sou a favor das alimentações, de dietas restritas, dependendo de cada paciente, né? Então, cada um tem o seu perfil. O que é mais difícil, doutora? Ganhar peso ou perder peso? Calma, daqui a pouquinho a gente volta. Eu volto com a doutora Mariana Suzuki aqui no Espaço Suleja Suzuki. Gente, o assunto tá ficando bom demais, hein? Acho que a gente não vai dar tempo só um programa, não. A gente volta daqui a pouquinho. Continue aqui com a gente no programa Estilo. Até já. Nós continuamos recebendo a doutora Mariana Suzuki, endocrinologista, aqui no programa Estilo. Nós estamos aqui no Espaço Suleja Suzuki. Olha, gente, aos poucos eu vou mostrando para vocês o número de atendimentos que tem aqui no espaço, que realmente é bem completo. Tem desde tratamentos capilares, tratamentos para acne, para obesidade. Gente, olha, você vai entrar aqui de um jeito e vai sair completamente diferente. Eu queria até te mostrar um antes e depois seu. Então você precisa vir aqui pra gente começar um tratamento juntos. No último bloco, eu estava conversando com a doutora Mariana e a gente estava falando sobre perca de peso e ganho de peso. Porque existem aqueles magrinhos que ficam enlouquecidos para ganhar massa, ganhar peso, e os gordinhos que querem emagrecer. O que é mais difícil, doutora? Depende da genética. Então, existe pacientes, por exemplo, vamos avaliar o oriental. O oriental, é muito difícil ele ganhar massa muscular. Então, a genética dele é para ser magro. Então, é difícil. O paciente fala, poxa, mas eu estou fazendo uma alimentação, eu estou treinando e não consigo ganhar massa muscular. Porque isso vai influenciar muito a questão da genética. Como também aquele paciente que está acima do peso, para reduzir peso, ele vai ter que, na grande maioria das vezes, se ele tiver indicação, entrar com remédio e com alimentação um pouco mais restrita. Sim. Mas, na minha opinião, o que também é muito mais difícil é manter o peso. Então, se você não manter um hábito, uma mudança no seu estilo de vida, fazendo atividade, fazendo regularidades, pesando, se for o caso, as suas alimentações, não é tão fácil, não. Doutora, tem uma relação entre a obesidade e os problemas hormonais? Como que funciona isso? Então, existe alguns tipos, por exemplo, o hipotireoidismo, que é quando a tireoide deixa de produzir um pouco de hormônio, o paciente realmente pode ganhar um pouquinho de peso, mais ou menos aí de 2 a 3 quilos. Existem algumas doenças hipotalâmicas que podem realmente vir a cursar com aumento de peso. A menopausa, quando a mulher entra, acaba ganhando e muda a estrutura corporal do paciente, ganha mesmo. Na grande maioria são essas, mas que pode existir, sim. Eu vejo várias pessoas que estão fazendo dieta e querem dar aquela secada, porque na dieta, gente, os primeiros, pelo menos pelo que eu vejo, né? Os primeiros quilos que você perde geralmente são líquidos, né? Depois que você realmente começa a mudança, etc. E eu vejo que muitas pessoas, no início de uma dieta, elas adaptam algum diurético para dar uma secada mais rápido no líquido. Ele tem consequências ao organismo, doutora? Então, diuréticos a gente realmente não indica, porque na grande maioria das vezes os diuréticos são usados para pacientes que têm a pressão um pouco mais elevada e em nenhum momento existe protocolos usando diuréticos em dietas restritivas, de forma alguma. A tireoide, existe, eu não sei se é um mito ou verdade, que quem tem a tireoide desregulada, no caso, né, não sei se é esse termo que usa, a pessoa engorda. É verdade isso, doutor? Então, enquanto ela não descobrir que ela tem a doença, ela estiver descompensada, sim, isso pode acontecer de 2 a 3 quilinhos, mais ou menos. Só? Tanto o hipotireoidismo, mas o hiper, que é quando a pessoa produz muito hormônio, ela acaba reduzindo o peso muito rápido. Nossa. Então, é ao contrário aí. Uma produz pouco hormônio, a outra produz muito hormônio. Sim. Então, quando ela realmente está descompensada, ela começa a reduzir. Mas é pouco mesmo que ela vai ganhar de peso. Nossa, mas peraí, tem um monte de gente que fala por aí, né? Eu tenho problema na tireoide, tô acima do meu peso, 10 quilos, 12 quilos. Não, isso é mito mesmo, não tem. E a partir do momento que ela tá com a medicação,
se tornou igual a uma pessoa que não usa. Existe um tratamento, então? Existe um tratamento medicamentoso. Tanto para o homem quanto para a mulher. No caso, para o homem, acho que é mais fácil, porque a produção hormonal do homem é diferenciada, acho que não. Não, porque envolve glândula da tireoide, não tem nada a ver com homem e mulher. Existe um período correto para se fazer uma dieta daquelas bem restritiva, doutor? Um período máximo para isso ou não? Então, na verdade, as principais dietas restritivas são as dietas de proteína. Então, a nossa preocupação é que você ingere uma quantidade muito grande de proteína, forçando muito o seu rim, podendo evoluir com uma insuficiência renal. Então, por que você restringe muito a sua alimentação e perde muito peso? Você entra num período de cetose, que é quando a sua gordura entra como fonte de energia. E aí você queima muito rápido. O período, em média, mais ou menos seguro aí, estourando uns 45 dias, mais ou menos. Máximo. Máximo. Uma última pergunta agora, doutora. Como manter o intestino funcionando bem durante uma dieta dessas bem restritivas? Então, hoje existe uma doença que chama disbiose. Disbiose é quando a gente tem um desequilíbrio nas minhas bactérias que estão presentes no intestino. Então, para que eu possa ter aquilo ali, eu tenho que ter é como se a gente fizesse assim, eu tenho que começar a entrar com probióticos e pré-bióticos, que são as fibras e principalmente os lactobacilos, para que eu possa fazer uma pavimentação intestinal, como se fosse pavimentar mesmo. E para que eu possa manter o equilíbrio dele, aí eu preciso realmente estar acompanhando com uma nutricionista e um médico para que possa manter junto com a sua alimentação. Então aí eu tenho que ver, se você está comendo mais proteínas, vamos tentar entrar com um pouco mais de fibras e lactobacilos. Nem dá tempo de eu fazer essa pergunta aqui, mas eu tenho um problema muito sério com fibras. Quando eu começo a ingerir muitas fibras nas minhas dietas, cortou tudo, meu intestino não trabalha mais direito. Porque, é normal então isso? você tem que ingerir mais água. Líquido, a fibra, ela que vai fazer o bolo fecal. Então, só que se você não ingerir água, ela vai se tornar umas fezes ressecadas. Atenção aí, hein, gente. Doutora, obrigado mais uma vez. Gente, que delícia o programa de hoje. Eu adorei, espero que vocês também. Eu vou pedir pro nosso editor colocar aí no vídeo todas as informações aqui do Espaço Sulege Suzuki, para que vocês, como eu, estejam se sentindo em casa, venham conhecer aqui os tratamentos. E, gente, dá uma sacudida nesse sofá aí. Vamos mudar de vida, né, doutora? Se Deus quiser. Não, ninguém é obrigado a ser gordo pra sempre, não. A obesidade, gente, é uma doença crônica. Atenção, hein? Isso, e tem tratamento, né? Doutora, obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia. Até o próximo programa. Obrigada. O programa Estilo de hoje vai ficando por aqui. Continua a programação da TV Cidade Verde, da Band. Gente, a nossa programação tá uma delícia. A linha de shows, então, eu tô adorando. Fiquem com Deus. Até amanhã, vocês do estado inteiro, gente. Tchau, tchau. Oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Shopping Três Américas, o shopping mais cuiabano da cidade. Gauss Vision Care, bairro Jardim Cuiabá, fone 2136-0001. Suave, esmalteria, depilação e sobrancelhas, Pantanal Shopping. Espaço Sulege Suzuki, dermatologia avançada, fone 3641-2247.